Ninguém com pensamento sábio pode negar que o que nós vamos observar nos céus são obra das mãos de Deus. Vamos ler 19:1 e 2 de Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Irmão Carlos, somente olhar lá em cima. A palavra de Deus diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento. Firmamento é traduzido firmamento em português, mas na palavra hebraico original significa o espaço. A palavra rauquia was used and translated as firmamento em português, irmão. Foi a palavra utilizada em hebraico, rauquia. Significa o espaço, o céu. Isso é o que a palavra de Deus diz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ninguém com pensamento sábio pode negar que o que nós vamos observar nos céus são obra das mãos de Deus, porque ninguém pode fazer isso. E também nós não temos capacidade de colocar ou fazer coisas nos céus em nossa capacidade ou pensamento. Ninguém de nós que existe pode fazer isso. Somente Deus fez. Mesmo que as pessoas, como os ateus, negam a existência de Deus, Apóstolo Paulo, em Romanos 1, 19 e 20, disse, vamos ler, irmão Odel. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. A palavra diz, pois os seus atributos invisíveis. Porque nós não podemos ver Deus, né? Porque é uma coisa invisível. Porque tem coisas invisíveis, irmãos, como ar, né? É invisível, como espírito, como anjos. Muitas coisas que são considerados invisíveis. Mas, de acordo com o apóstolo Paulo, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, mesmo invisível, o poder e a divindade de Deus é manifesto mediante as coisas criadas, sendo percebido mediante as coisas criadas, claramente vistos desde a criação do mundo. As coisas criadas, nos prova o eterno poder
e divindade do Criador. Por quê? Os cientistas estão dizendo que desde aqui na Terra até nas fronteiras in the limits of the observable universe, irmão Edson. Nos limites do universo observável, Você deve viajar 13,77 bilhões de anos-luz para chegar no lugar que é visível of the most powerful telescope we have on Earth. através do telescópio mais poderoso que temos na Terra, Provando a nós que quase sem limite o universo. No termo humano, nós não podemos imaginar quando longe os limites do universo. Nós mostrando o poder do Criador. Mesmo que o Criador não fala com voz que nós podemos audivelmente ouvir, essas criações falam por Ele. Vamos 19:1 até 3, irmão, o Deus de novo. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, não se lhes ouve a voz. Não há fala. Ninguém podemos ouvir falando, né? Não há palavras que nós podemos ouvir. Não se lhes ouve a voz. Não tem voz. Mas as criação nos fala e prova os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder e divindade. Por isso, irmão, when you raised your finger up, por isso quando você apontou para cima, I believe you believe in God. eu creio que você crê em Deus. E é bom, porque há pessoas que não creram em Deus, mas não podem explicar onde vêm os galáxias, os planetas, as estrelas, etc. Né? Vamos ler 53:2 de Salmos. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Deus, primeiramente, está olhando a nós, mas o que Ele encontrou dentro de nós? Versículo 1. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade. Não há quem faça o bem. O nécio diz no seu coração: não há Deus, porque a Bíblia chama eles que não creram em Deus. A Bíblia chama eles como nécio. Por quê? Se você vai entrar em seu lugar agora, por exemplo, entrando em seu lugar, em concórdia, irmão com Deus, você encontrou mesas, cadeiras, coisas. Se você vai dizer, estas coisas levantaram só aqui, ninguém fez isso. Você é nécio. Pensando corretamente, você não pode dizer que ninguém fez as coisas que você encontrou num apartamento ou num quarto. O quarto é muito pouco, né? Mas o universo é muito amplo. Quase não tem fronteiras, não tem limites. Para dizer que ninguém fez, não há Deus, é nécio. Mas se você vai pensar,
a conclusão inevitável é, encontrando coisas criadas aqui na terra e olhando em cima, você deve crer que estas coisas não só levantaram como o que eles dizendo Big Bang ou evolução. Estas coisas são coisas dos não pensam, nécios, de acordo com a Bíblia. Porque mesmo que nós vamos olhar somente nosso ser, né? Entendendo como nosso cérebro funciona, para nos lembrar o som da música boa, o sabor de uma alimentação, ou fruta, ou verdura, etc. Para lembrar todas essas coisas. Mesmo para lembrar o cheiro da sua mulher. Não pode ser bem da Big Bang. Somente levantando sem fazer isso. Se nós vamos pensar, o que nós vamos concluir é, tem algo que criou todas as coisas, criando com inteligência e sabedoria, como a Bíblia fala.